Então não adianta hoje nós vivermos na ilusão de que os problemas do serviço público serão resolvidos com mais gente. Então é a hora da nossa administração pública, do nosso mundo das leis, discutir a lucidez, a lógica de uma burocracia louca. Criar um mundo jurídico, um mundo das leis que funcione. Minha geração falhou. Nós não conseguimos. Alguém aí lembra de um único grande corrupto que tenha sido processado, condenado, cumprido sua pena até o fim e devolvido ao Estado que roubou? Eu não peço 2 nomes, não, peço um. Estamos começando mais um CNB Cast. Sejam todos bem-vindos. Como é que você tá, Nobinho? Tudo bem? Bem demais, graças a Deus. Mais um programa. Pessoal, antes de mais nada, convido você a estar curtindo o canal. Segue aí, aperta o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não é isso, Juliano? Gostou da entrevista? Curta, comenta, compartilha. Tiver dúvidas, manda aí sua pergunta, interaja conosco. A sua participação no nosso programa é fundamental. E hoje nós estamos com quem aqui, Nobinho? Rapaz, nós estamos com uma figura aqui, que nós estamos conversando aqui, tem horas até, né, no bastidor. Uma pessoa muito gente boa, que é o Dr. Pedro Valferrosa. Doutor Pedro, tudo bem? Certinho. Beleza? Bom dia, uma alegria minha estar aqui. Saudações flamenguistas. Porra. Ele não ia perder essa, não. Aí ficou ruim pra gente, hein, Ficou ruim, Pelo amor de Deus. Mas, pessoal, antes de a gente começar o programa... Vinheta na tela. Vai! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir pra você que tá em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Estamos de volta, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Pedro Valferrosa. Posso te chamar carinhosamente de Pedro? Claro. Tá bom. Morador do centro de Vitória. Temos, inclusive, algo em comum. Estudamos na escola Monte Serra, aqui do centro. Juiz de carreira. Desembargador. Enfim, é um figurão, jornalista. Lê jornais do mundo todo, escreve. O que mais que você faz? Torço pro Flamengo. Torce pro Flamengo. Flamenguista aqui, ele tá o tempo todo zoando a gente aqui, né? Doutor Pedro, seja bem-vindo. Obrigado por esse bate-papo aqui, pelo seu tempo, tá cedendo o seu tempo. Eu que agradeço. Deixa eu te falar, você é morador... Vamos começar leve, vamos começar pessoal. Morador do centro, mais de 50 anos morando aqui no centro. O que você gosta aqui do centro? O que você gosta de fazer aqui? O que você acha que precisa do centro de Vitória? Conta aí pra gente. Com muito orgulho, eu moro no centro desde que nasci. Morei inicialmente no Parque Moscoso, no edifício Bachu, apartamento 1901. E há 50 anos moro ali no edifício Fabiola, mesmo endereço. Gosto do centro. O centro parece uma mini cidade dentro de uma cidade. E eu estou ansioso pelo dia em que o centro for finalmente revitalizado, não no sentido de fazerem festas, mas no sentido de receber uma infraestrutura, de receber uma atenção da administração compatível com a situação, com o status de centro de uma capital. Você não acha que tem melhorado de uns tempos para cá? Tem tido avanços? Teve algum avanço? O que você acha? Assim? Você acha que está ainda muito aquém do que... Eu acho que há questões estruturais bastante sérias a serem enfrentadas, principalmente no que toca a fechamento de ruas, a qualidade da pavimentação das vias. Há algumas questões a serem enfrentadas ainda. A questão de disciplinar eventos lá no centro. Eventos não é proibir de maneira alguma, apenas disciplinar. Sim. Organizar melhor. Organizar, fornecer estrutura, fornecer acompanhamento, só isso. Eu acho que nós estamos por pouco para que o centro seja plenamente revitalizado. E eu vejo animado que a população está fazendo a sua parte, está empreendendo, abrindo restaurantes, abrindo bares, abrindo lanchonetes, abrindo novas lojas. Eu vejo com muita esperança a situação do centro de Vitória. É verdade, tem abrido muita loja mesmo. A vida noturna do centro ela é bem agitada, né? Então, revitalização para você seria isso aí. A pavimentação, mexer nas vias e tal. Não só ficar trazendo equipamento, porque o pessoal fala de revitalização, trazer
de volta alguns equipamentos públicos para cá, para movimentar, igual, por exemplo, tá vindo a Câmara de Vitória aqui para o centro, né? Isso é bom. Isso é bom, né? Bom. Que vai movimentar o comércio. Sim. Tem também a questão do governo do estado, né? Trazendo de volta o aquaviário aqui para o centro. Nosso aquaviário. E a propósito, uma coisa que me dá saudade era o tempo em que eu poderia ir atrás do Banco do Brasil, pegar um catraeiro, um bote, para dar um passeio na Baía de Vitória, que é um dos mais lindos que existem no mundo. É verdade. Muito, lindo. muito bem lembrado. Nessa aí eu tenho que concordar com você. A beira-mar, esse canal aqui do Porto é um negócio surreal. No mundo todo, realmente, é um negócio surreal mesmo, diferenciado. O catraeiro, lembrou bem, né? Tem, ali na beira-mar ali tinha a escadinha ali, né? Que você pegava. Não tem isso mais não, né? Não. Acabou, né? Fica até a dia com passeio de bote na Bahia, no entardecer, vendo as luzes da cidade sendo ligadas. É sublime. É, realmente. Então, eu tô ouvindo falar aí, eu acho que eu vi um vídeo, foi essa semana, o pessoal vai mexer na beira-mar. Vai ficar bom, hein? Se mexer na beira-mar ali, né? Porque é um cartão postal, né? Do centro ali, acho que vai ficar mais legal do que Cambori até. É minha expectativa, vai ficar muito bonito o projeto. Vai ficar muito bonito. E no tempo livre, o que o senhor gosta de fazer? Escrever. Ficar ouvindo música clássica e escrevendo a bordo do computador é meu passatempo. Gosto de passear, gosto de caminhar, gosto de fazer... Andar com os cachorrinhos. Eu já ouvi isso daí. Eu mesmo. Tá passeando com os de vez em quando eu passo de carro, eu vejo ele lá com o cachorrinho, andando, tranquilo. Gosto de viajar. Gosto, mas uma vez por ano. Vem cá, me fala uma coisa que você gosta de escrever, né? Você falou que gosta de ler jornais do mundo inteiro. Sim. Aí, enquanto você estava falando ali, eu estava pensando assim, não, eu vou perguntar, mas eu vou depois esperar ligar as câmeras para perguntar. Como é que você lê um jornal da Coreia do Norte, um jornal da Rússia, um jornal do Irã? Você traduz eles? Como é que você faz para... Vamos lá. Há aqueles jornais que têm uma versão em inglês. É o caso do Irã. A Coreia do Norte tem uma versão em inglês. A China tem uma versão em inglês. A Rússia. São jornais que a gente pode ler em inglês. E há aqueles que podem ser lidos através da tecnologia. Certo. Hoje em dia é só apertar um botãozinho e o site é traduzido. É algo que eu recomendo de uma maneira muito intensa. Por quê? Nós vivemos em plena crise, em plena era da informação, em plena era da internet, a crise da informação. Eu aprendi isso lendo esses jornais. Há no mundo uma muralha. Do lado de cá está a opinião pública ocidental recebendo notícias de apenas 6 empresas, 6 agências de notícias. E ao lado de lá, cujas notícias não entram no nosso radar, não nos são apresentadas. E eu não estou com isso dizendo, fique muito claro, que do lado de lá esteja a verdade, absolutamente. Agora, a profissão minha me ensinou que a gente só pode decidir depois de ouvir os dois lados. Só. Então é importante, é fundamental que a opinião pública escute também o outro lado. O que se fala do outro lado do mundo? Para que então a gente possa se orientar com segurança. Então é muito preocupante a gente ver o noticiário ocidental tão concentrado, tão escasso, tão restrito. Eu vou me permitir um pequeno exemplo. Eu assinei há alguns anos um jornal lá do Butão. E acompanhei aquele jornal durante um ano. E só saíam notícias do tipo, morreu uma vaca lá do vizinho. Sério? Até que depois de um ano, quando eu já estava quase cancelando a assinatura, eu vi uma notícia que me chamou muita atenção, e foi uma escola. A notícia dizia que uma empresa suíça, montada com capital norte-americano, estava fabricando vacinas para crianças e precisava testá-las. Foi feito, então, um acordo com 6 países do Sudeste Asiático, Butão incluído, para testar essas vacinas. Então, logo iniciou-se a fase de teste, as crianças começaram a morrer uma em seguida a outra. Aí suspendeu-se a campanha de vacinação e a notícia dizia que foi feito, então, logo em seguida, um evento em Hanoi, no hotel de luxo, capital do Vietnã. E naquele evento, cada ministro da saúde de cada país envolvido
participante da campanha, ganhou uma medalha, um prêmio em dinheiro, cada país ganhou uma ambulância e não se fala mais no assunto. Então, essa notícia, eu só consegui lê-la em um jornal e naquele dia eu procurei. Uhum. Eu procurei. Só encontrei um jornal lá do Butão. Isso não repercutiu no noticiário ocidental sem exceções. Nenhum jornal. E era uma notícia que merecia ter recebido ampla repercussão do lado de cada muralha. Uhum. Então fica a pergunta, o que mais nós não estamos sabendo? O que mais nós não estamos vendo? Nossa. Esse episódio do Jornal do Butão me acendeu uma luz vermelha na mente. E aí eu intensifiquei essa leitura. Vamos ler jornais da China, do Japão, da Austrália. Então nós começamos a ver notícias que simplesmente não circulam aqui no Ocidente. Muitas vezes são notícias tendenciosas, não são notícias fidedignas, mas é a partir da leitura do que se publica aqui e lá que se pode chegar a uma conclusão, que se pode chegar a um veredito sobre a situação do mundo, que a gente pode se orientar. Como é que é a sua rotina? Você acorda de manhã, aí vai pegando os e-mails lá, vai lendo um, aí acaba, entra o outro, vai lendo um atrás do outro. Não. Vamos lá. É um serviço chamado Feedly, F-E-E-D-L-Y. Uhum. Através dele, a gente vai assinando jornais de diversos países e ele traz de uma forma condensada o título das notícias. Então fica fácil ler diversos jornais separando apenas o título do que pode ser interessante e, num segundo momento, ler a notícia referente àquele título. Eu vou sugerir a quem esteja nos assistindo uma experiência. Uhum. Pegue qualquer jornal. A Tribuna, a Gazeta, o Globo, o Correio Brasiliense, Estado de São Paulo, qualquer jornal. Por dia serão publicadas nesses jornais entre 100 e 120 notícias. Leva tempo para ler 100 a 120 notícias. Claro. Mas experimente retirar, filtrar só os títulos. Serão 100 a 120 títulos. Uhum. Isso aí dá para ler em segundos. É, porque é só uma linha, né? Só uma linha. Isso. Separe, então, os títulos do que possa ser interessante e, no segundo momento, leia aquela notícia com cuidado. Eu tenho uma prática adicional que é ter um banco de dados para ir juntando essas notícias e guardando. Eu já tenho 80 mil delas. Ó, Eu faço isso há mais de 20 anos. Já são 80 mil é notícias. um hobby, Pode ser. né? E o principal, além de guardar no banco de dados do computador, eu estou guardando essas notícias no maior banco de dados que existe, que é a cabeça da gente. Entendi. Pô, caramba. Então é uma experiência que me custa por dia 20 minutos, 30 minutos. Na hora de dormir eu leio. Eu gostei desse negócio. Eu vou dar uma tocada num site fora aí, Novinho. Não, na verdade, eu já passei o meu e-mail para você. Sim. Vou começar a receber, porque eu gosto de notícia, né? Nós trabalhamos com notícia, poxa. Então, saber tudo que acontece no mundo é um negócio muito interessante, né? E realmente você fala, você se refere ao corte do mundo como uma muralha, né? O Oriente e o Ocidente. Realmente eu já tive uma experiência, não é de notícia, mas eu percebi que o mundo é muito diferente. Eu já fui pro lado do Oriente, já tive a oportunidade de viajar e conhecer alguns países do lado de lá. E uma coisa que eu falo é o seguinte, bicho, você pega aqui, faz uma viagem aqui pro Peru, vai para El Salvador, América Central, Estados Unidos, não vou falar Estados Unidos não, no México, é tudo igual. É tudo americanizado, Brasil, Argentina, Chile, é tudo igual. Meu irmão, quando você cruza do continente africano para lá, é outro mundo, irmão. É outro mundo, são outras regras. O que às vezes a pessoa enxerga, a justiça enxerga de uma maneira aqui, lá enxerga de outra. Né? Eu tô falando especificamente um lugar que eu já fui muito, é a Indonésia. Né? Poxa, eu falei, cara, é muito diferente, não é americanizado. Não é igual Estados Unidos, a influência chega mais fraca lá. Entendeu? Do que aqui, do lado de cá, né? Então, assim, imagina então no campo da notícia, do pensamento, dos contextos lá. Então, deve ser muito diferente mesmo. Uma notícia da Coreia do Norte, da China, do Japão, da Rússia, deve ser um negócio muito diferente do lado de cá. Né? E há um outro aspecto. Nós estudamos, eu pelo menos
quando criança, aprendi que existe no mundo o primeiro mundo Primeiro e que mundo. nós somos o terceiro mundo. Sim. Então, o primeiro mundo é o da riqueza e Isso. nós somos o terceiro mundo, do subdesenvolvimento. Uhum. E hoje arrisco uma pergunta. Será que isso que eu aprendi ainda é válido? Boa pergunta. Vamos a algumas poucas notícias que me vêm à mente agora. Por dia, lá no Reino Unido, durante o inverno, morrem 200 velhinhos porque não tem dinheiro para pagar o aquecimento da casa. Certo. Nos Estados Unidos, 50 milhões de norte-americanos só não vão dormir com fome porque o governo dá o auxílio alimentação, dá um vale. Se o governo não der esse vale, eles irão dormir com fome, não tem dinheiro para jantar. Uhum. Na Alemanha, tão celebrada, nós já temos 20% da população na pobreza. 20%. As crianças chegando a um ponto de privação de futuro. Porque Esses dados que você está trazendo aqui da Alemanha são dados atuais? atuais, que eu leio em jornais de lá. Aham, 20%. 20%. Então fica uma pergunta. Será que ainda existe realmente primeiro mundo, segundo e terceiro mundo? Será que essa classificação já não está ultrapassada? Será que nós não deveríamos nos orientar de uma maneira mais compatível com essa nova situação do planeta? É uma pergunta que eu lanço. Sim, é verdade. Eu não tenho ouvido mais o pessoal usando esse termo mesmo, não, né? Mas depois que globalizou tudo, internet e tudo mais, parece que juntou o planeta, parece que tá tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo tem seu lado pobre, seu lado rico. Realmente, interessante isso aí. Logo a Alemanha, né? Que é uma referência, assim, você pensa primeiro mundo, você pensa em Alemanha, claro, na lista, não é verdade? Entendeu? Impressionante. Além desse tipo de hobby, eu já fiquei sabendo, antes de você vir aqui, quando a gente convida, né, as pessoas para virem aqui, a gente comenta, né, com amigos nossos. Vou chamar fulano de tal, não sei o quê. E um amigo meu falou que você gosta muito de carro também. Você curte carros, automóveis? Eu gosto de dirigir. Você gosta de dirigir? Dirigir só. Passear. Me falaram que não, pergunta lá pro Rosa que ele gosta de carro, hein? Falou que você tem uns carros lá e tal, ou não? Você não é capitalista, assim, não? Tem 1, 2, 3, 4 carros, não? Tem um carro, só gosto de dirigir, de passear. Gosta de passear. É um momento de diversão, andar devagarzinho. Como é que é essa questão do trânsito na sua época ali, até meio que no início, né? Você foi um dos incentivadores que tratou a questão da justiça volante. Sim. De onde veio isso? Depois tem um caso também que eu fiquei sabendo aí, que também a gente vai falar. Mas qual foi a sua motivação para tratar essa questão do trânsito? Vamos começar pela justiça volante. Tudo começou quando eu estava indo para um compromisso. Estávamos eu e minha esposa no carro e pegamos um engarrafamento monstruoso ali na Avenida Beira-Mar. Cheguei atrasado por causa dele. E a um dado momento eu percebi que aquele engarrafamento era causado por 2 veículos que haviam batido, um na traseira do outro. E eu comentei com a minha esposa. Falei, poxa vida, num negócio, situação tão clara. Qualquer juiz aqui definiria isso em segundos. E em seguida, então, me veio a inspiração, por que não? Isso aconteceu numa sexta-feira. O sábado e o domingo nós passamos adaptando uma Kombi. E na segunda-feira pegamos a autorização do tribunal. Na quinta-feira colocamos o serviço na rua. Quinta-feira. A ideia era levar a justiça até o local do acidente. Era evitar processos que iriam se arrastando, poderiam se arrastar durante muito tempo sem uma solução. Acabar com aquela frase, vai para a justiça. Essa foi a ideia. E eu me permito contar aqui um episódio pitoresco disso tudo. Muito pouca gente sabe. Quinta-feira, meio-dia, entrou em funcionamento esse serviço. Estávamos nós lá no fora aguardando, ansiosos. Era mais ou menos meio-dia e meio quando chegou um aviso pelo rádio da polícia militar de que tinha havido um acidente perto do Moinho Buás. Aí fomos nós todos para lá e lá chegando descobrimos que um dos envolvidos no acidente era um juiz de direito. Então a primeira pessoa atendida na rua por um juizado móvel de trânsito
foi um juiz de direito. Eu até o doutor Alaimar na época. Então houve até um lance pitoresco. E em seguida esse projeto foi sendo copiado e serviu na época para testar também um programa. Foi até mostrado depois no programa do Jô. Foi um dos primeiros programas do mundo capaz de emitir uma sentença judicial completa, a partir unicamente da inserção de umas poucas informações pelo juiz. O juiz ia marcando X e descrevendo o que ele estava vendo no ambiente, e ao final saía a sentença. Então, sob todo e qualquer aspecto, foi um programa inovador para a época. Não, e pegou, né? E tá até hoje, né? Pegou. Você vê Com e certeza. ajudando muito. E essa questão aí do onde surgiu, né? Olha só, um engarrafamento, um acidente, veio a ideia e seguiu adiante. Muito legal. E o direito? Como é que começou essa questão do direito aí? De onde... Foi sobre a influência do seu pai, que também... Olha, eu, aos 12 anos, já estava enveredando por outro caminho. Aos 12 anos, eu já era programador de computadores. Olha! Fiz curso de eletrônica, eu já estava indo por outro caminho. Mas, em algum momento, eu percebi que meu pai já tinha a biblioteca dele, já tinha orientação para me dar. Então, foi algo natural e eu acabei juntando as duas coisas. Eu levei a tecnologia, procurei levar a tecnologia para o judiciário. Então, foi um casamento que me permitiu desenvolver alguns projetos curiosos. Dentre eles, Justiça Volante. Perfeito. E só pegando o gancho aí, seu pai foi presidente do Tribunal de Justiça, Sim, você também foi presidente do Tribunal de Justiça. Na época, ele até veio a construir, né? Foi na Sim. época de gestão dele, o novo tribunal, né? O que a Seu gente pai foi tem até político hoje. também, deputado federal, Sim. estadual, não é? e foi um grande professor. Professor, é verdade. Não é um professor para a minha vida. O que ele me narrou, o que ele me mostrou a nível de problemas brasileiros. Ele era professor de estudo de problemas brasileiros na UFES, antes de ensinar direito. Então, posso dizer que, para a realidade da necessidade do Brasil, eu tive dentro de casa um professor maravilhoso. Referência, né? E, e nessa questão ainda da época do seu pai aí, ele teve o período dele também na política, mas você fugiu dessa parte, né? Não é minha praia. Nunca fui, Nunca teve interesse, não sou e jamais serei político. Não é minha. Cada um com sua aptidão. E como é que é? Seu irmão agora também desembargador, como é que é essa relação aí dentro da família, nos momentos de folga? Vocês conversam um pouquinho pensando em como melhorar mais a questão do tribunal? Vocês fogem desse assunto dentro de casa? Conversamos o dia a dia, dialogamos. Ele foi juiz durante 20 e poucos anos na Justiça Volante, inclusive. Era o juiz de Olha trânsito. só. Aprendeu muito sobre a natureza humana a bordo da Justiça Volante. Aprendeu muito. E agora chegou ao tribunal por antiguidade. Entendido. E como é que foi começar a sua carreira ali, tão novo como desembargador, com 28 anos, é isso? Foi o mais novo até hoje, né? Não, no Brasil já houve casos. Não, de aqui pessoas- no Espírito Santo, sim. Para a população, para o meu ideal, para as coisas que eu queria fazer, foi ótimo. Que eu tinha força, energia, disposição. Agora vai aqui talvez um desabafo, um lamento. Para mim, como pessoa, significou abrir mão de muitas coisas que um jovem preza. Eu não tive a oportunidade de errar. De errar, simplesmente disso. De aproveitar a vida, de aproveitar a noite, de sair, de passear, de ser mais informal. É até um lamento que eu faço de uma forma inédita, nunca o fiz antes. Então foi bom para o meu ideal. Eu pude fazer muita coisa. Calcule-se, por exemplo, que há 25 anos colocar uma Kombi na rua com uma sala de audiências dentro foi uma inovação. Hoje já seria algo diferente. Para a época, então, Exatamente. falar-se em computador naqueles dias era algo que chocava. Isso tudo exigia energia, disposição, porque
como diz um jornalista francês chamado Émile de Girardin, todos falam de progresso, mas ninguém sai da rotina. Então, sair-se da rotina, principalmente em um mundo tão conservador, tão reacionário como é o mundo das leis, exige disposição, paciência, energia, coisas que hoje em dia talvez eu já não tivesse. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta que é simples, mas é importante para o pessoal que está ouvindo a gente, às vezes não conhece, né? A gente vai falar. Qual que é a diferença de ser um desembargador, um advogado, um juiz? No mundo do jurídico, né, tem esse negócio de desembargador, o outro é advogado. Qual que é a diferença de um para o outro? O que é ser um desembargador? O juiz julga, o desembargador julga recursos e o advogado defende as partes. É simples. Agora, é um mundo jurídico, aproveitando o gancho, é um mundo das leis que está precisando ser compatibilizado com a necessidade histórica do Brasil de hoje. Se quiser entrar por essa vereda, posso? Pode, por mas favor. pelo amor de Vamos lá. Deus, vamos lá. Eu vou voltar 26 anos no tempo. Era o finalzinho do milênio passado, quando eu li uma publicação do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos da América. Foi dentro desse costume meu de ler notícias de outros países. Eu vi uma referência a essa publicação e consegui localizá-la. O nome da publicação é Global Trends, Tendências Globais. E eles procuravam prever, traçar cenários para o mundo de 20, 30 anos à frente. Um trabalho muito bonito, esse que eu li, 360 e poucas páginas. Tão precisa a ponto de estudar a influência que o movimento de liberação das mulheres teria no processo de paz no Oriente Médio. Então, um estudo profundo, feito por cientistas de alto gabarito. O que eles falaram sobre o Brasil? O Brasil, na época, participava da concepção do que viria a ser o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Não havia África do Sul, então. O Brasil vivia um tempo em que se achava um emergente. E os norte-americanos falaram, então, naqueles dias, que era uma ilusão. O Brasil não era um país emergente. O Brasil não tinha a menor condição de participar em igualdade de condições com Rússia, Índia e China, de um bloco. Porque são 3 países que dominam a tecnologia espacial, a tecnologia microeletrônica, e eles falaram que o Brasil ainda era um montador de calculadoras de bolso. Não era um montador, porque o Brasil não tinha uma única fábrica de chip, como ainda não tem. Não tinha. Sim. E aí eles falaram, escreveram isso, está escrito no documento oficial do governo norte-americano, que a função do Brasil nesse grupo seria sediar as reuniões lá no Rio de Janeiro, onde o clima é mais ameno e a vida é um carnaval. Eles escreveram isso. Porém, logo em seguida, nos deram uma boa notícia. Previram que a partir de 2020, o Brasil estaria se consolidando como um dos maiores exportadores do mundo de petróleo e alimentos. Isso possibilitaria uma chegada de recursos em um volume tal que nos levaria a um ciclo de crescimento econômico sustentável e de longo prazo, o qual possibilitaria que em 2030 nós tivéssemos um padrão de vida próximo àqueles da Europa e Estados Unidos. Desde que, e aí entra o direito, desde que até 2020 o Brasil reduzisse a níveis normais 2 indicadores. O primeiro, criminalidade de rua, e o segundo, corrupção instalada no poder público. Aqueles cientistas norte-americanos disseram que se o Brasil falhasse neste dever de casa, grande parte da riqueza que estava por chegar seria desperdiçada. A nossa economia seria cada vez mais internacionalizada e nós chegaríamos então a uma realidade de um país desigual
e conflituoso. Há 26 anos atrás, né? Isso. Eu hoje vou à janela, contemplo o meu país e eu percebo que o mundo das leis falhou. Nós perdemos. Aliás, naquele estudo, os norte-americanos previram que nós falharíamos. E nós realmente fomos derrotados, enquanto o mundo das leis. Estaria eu sendo muito pessimista? Não. Eu faço aqui uma pergunta. Alguém aí lembra de um único grande corrupto que tenha sido processado, condenado, cumprido sua pena até o fim e devolvido ao Estado que roubou? Eu não peço 2 nomes, não, peço um. Nossa. Eu estou há 35 anos na carreira, eu não tenho esse nome para dar. Alguém aí se lembra de um único poderoso que tenha mandado matar um semelhante seu, que tenha sido processado, condenado, cumprido a pena até o fim? Também eu não tenho esse nome para dar. Nós estamos aqui no centro de uma capital de estado. A 1 quilômetro daqui, chegar-se-á a algum morro, algum lugar, no qual o acesso só será permitido se o chefe do tráfico permitir. Então eu posso dizer com muita tranquilidade, o nosso mundo das leis foi derrotado. Nós perdemos. Nós vivemos hoje em um país conflituoso, um país dividido, um país que está com sua economia sendo a cada dia mais entregue a estrangeiros, um país cujo futuro está a cada dia mais comprometido. Quando eu vejo um estudante de direito hoje em dia, eu não me esqueço, eu não fujo ao dever de dizer a ele: é grande a sua responsabilidade forjar um novo mundo das leis, criar um mundo jurídico, um mundo das leis que funcione. Minha geração falhou, nós não conseguimos. E eu vejo um risco adicional neste momento. A minha geração está se despedindo, prolongando a vida de um moribundo, que é o nosso sistema das leis, usando a tecnologia. Eu fui um dos entusiastas da tecnologia há 25 anos, desde o início da minha carreira, mas eu hoje vejo que nós a estamos usando para evitar uma discussão sobre a falência do mundo das leis. Vou dar um exemplo grotesco, prosaico. Imagine que eu seja juiz da vara A e da vara B. Pela manhã, o juiz da vara B entrou de férias, eu estou substituindo, por exemplo. Então, de manhã, eu estou naquele juizado A e eu preciso de uma informação sobre um processo que esteja no juizado B. Eu não posso atravessar o corredor, pegar a informação e juntar os autos. Eu tenho que mandar um ofício para mim mesmo, pedindo que eu me informe sobre aquilo. À tarde, no juizado B, eu vou pegar o ofício que eu mandei para mim mesmo, deferir o que eu pedi a mim, e eu vou mandar a resposta com o último parágrafo que eu aprecio muito, dizendo que eu estarei sempre à minha disposição quando de mim eu precisar. Isso acontece milhares de vezes no Brasil de hoje. Milhares, todos os dias. E fica a pergunta: adianta trocar o ofício para si próprio por um e-mail para si próprio? Adianta colocar um sistema de inteligência artificial para preparar esse ofício, mandar para mim mesmo e eu me responder? Adianta, isso é modernidade? Vamos a outro exemplo. Acontece um crime ali na rua, a polícia prendeu todos em flagrante. Foram todos para a delegacia, o acusado confessou, e apesar disso, o juiz vai ter que ouvir todos novamente, vai ter que discutir numa sentença, definir se o preso realmente é culpado, se ele é inocente, com imensa perda de tempo. Isso acontece milhões de vezes na atualidade. Adianta inteligência artificial para isso? Isso é modernidade? Então eu defendo, diante da derrota do mundo das leis, diante do fato de que nós não estamos nós não estamos à altura das necessidades do momento histórico do Brasil, que nós deveríamos passar uma régua, reconhecer o nosso fracasso e começar a definir com outro sistema jurídico mais simples, que a população entenda,
que as pessoas possam perceber como funciona, possam nele ter fé. Um novo sistema que permita proporcionar ao Brasil a estabilidade jurídica tão necessária para o desenvolvimento de uma economia. Cara, que coisa profunda, Nobinho. Nossa Senhora da Penha. Ah, Fiquei até arrepiado aqui. são reflexões que a gente não está acostumado a ver, e muito menos ouvir. Nossa, cara. Né? Então, nós estamos ouvindo uma reflexão de quem está há mais de 30 anos, né, dentro de um poder importantíssimo e que realmente você para ouvir e fala, não é possível. Né? Eu mando um e-mail, por exemplo, para mim mesmo, respondo, são coisas assim. Tem algumas coisas nesse período que, com certeza, você talvez tenha uma ideia ou um caminho a ser seguido para que essas coisas sejam resolvidas e a gente possa, de fato, avançar e ter uma solução melhor para o nosso país, para nossas leis, para essa... A resposta a essa pergunta demandaria uma biblioteca inteira, demandaria uma conferência. Agora eu vou ficar só no básico. Muitos problemas aqui no Brasil que são levados à justiça, em outros países já não são. Vamos a um exemplo. Se eu alugar uma casa lá no Reino Unido, o contrato terminar e eu não desocupá-la, isso não é problema judicial, não. Problema de quê? É problema da polícia. Ó. A verdade é clara, é simples. Uhum. Isso é simples. O contrato acabou. Isso. É óbvio, né? É simples. Então tem muita coisa que o mundo já está simplificando e que nós nos recusamos a simplificar. Nós nos recusamos. Uma outra coisa que já passou da hora de nós discutirmos: como punir-se alguém? A nossa mentalidade é de prender a torta e a direito. Isso está resolvendo? Não está. Claramente, não está. Eu vou agora a um exemplo que eu li no jornal lá da Suécia. Um empresário se envolveu numa briga, agrediu uma pessoa, ele foi condenado a 6 meses de prisão. Certo. Se esse empresário fosse para uma cela, a empresa dele seria fechada, era uma empresa pessoal, fez-se a conta na época, 20 e poucas pessoas perderiam o emprego. O Estado deixaria de auferir impostos e a pessoa teria ficado, então, 6 meses afastada. Qual foi a solução do judiciário sueco? Deixa esse empresário preso dentro de casa. Ele ficou afastado das ruas os mesmos 6 meses, houve uma pena. De dentro de casa, ele gerenciou a empresa, os empregos foram mantidos, ele não deu despesas para o Estado, e muito pelo contrário, pagou tributos. Certo. A vítima teve a sua compensação, tudo certo. Ou seja, é um descortino que nós ainda não temos. Então são coisas básicas que o Brasil deveria começar a discutir. Como evitar-se uma burocracia terrível? Eu me lembro, por exemplo, quando eu assumi a presidência do TRE, primeiro dia de trabalho, cheguei lá todo animado, e aí aparece o diretor. Nós precisamos de algumas informações para a ficha funcional, para não sei o que lá. Pois não, precisamos de um comprovante de residência. Eu falei, o que é isso? É uma conta de telefone, de luz. Aí eu me lembro que eu falei com ele, mas escuta, a Justiça Eleitoral sabe onde eu moro. Eu tomei posse ontem, numa sessão pública. E se a Justiça Eleitoral não me conhecesse, eu não teria tomado posse. E eu preciso provar que eu moro no endereço que a Justiça Eleitoral tem, através de uma conta fornecida por uma empresa privada. Mas é uma instrução, a gente tem que fazer isso. Tá bom, então tá aqui. Sorte que eu tinha no computador uma cópia de um recibo, imprimi e entreguei. E eu cheguei à conclusão naquele dia que a minha esposa não mora comigo e talvez ela nem exista, porque a conta de telefone dela está em meu nome. Eu cheguei a essa conclusão. Em seguida ele me pede, agora eu preciso do seu título de eleitor. Quem é que anda com título de eleitor no dia a dia? Ninguém. Eu falei, eu não tenho. Mas a Justiça Eleitoral sabe que eu sou eleitor porque eu tomei posse ontem como presidente do TRE. Sim. Sabe? Está lá no cadastro, eu estou inclusive regular, votei, tudo certo. Não, mas nós temos que ter o título.
Mas eu não ando com isso, está lá em casa. Mas hoje é o último dia. E a solução foi a seguinte: eu emiti uma segunda via do título para mim mesmo, eu mesmo assinei, e aí pude então satisfazer a burocracia. Então é a hora da nossa administração pública, do nosso mundo das leis, discutir a lucidez, a lógica de uma burocracia louca, de uma burocracia sem sentido. Às vezes eu penso que a intenção é que continue assim mesmo, para as coisas não andarem. O objetivo A parece que é esse, né? a sensação que fica às vezes para a gente é isso. Tem coisas que a gente vê de forma tão simples É sim. e se complica tanto, né? Deixa eu pegar um gancho. Você falou aí da época do TRE, quando o senhor foi presidente lá, teve um programa, foi o PRET, Sim. que vocês desenvolveram, né? Teve outros também levando o TRE para dentro das escolas. Sim. Fala um pouquinho para a gente da importância disso e como é que foi esse trabalho. Bom, nós chamamos a população para nos ajudar. E com orgulho eu falo isso. Pela primeira vez, houve uma eleição aqui em Vitória sem boca de urna. Sem boca de urna. E não foi necessário para isso um número excessivo de policiais, não houve muitas prisões, aliás, praticamente nenhuma. Foi a população nos ajudando a fiscalizar. Então vai aí uma primeira reflexão. O povo, a população, quer ordem. A população quer que as coisas funcionem bem. Se ela for chamada a participar, não se negará, não. Não se negou e nos ajudou. E agora o segundo, PRET nas escolas. Nós somos sim a cada escola do Espírito Santo, cada município. E houve um episódio que me chamou muita atenção. Lá no norte do estado. Fizemos uma eleição na escola para escolhermos um líder que representasse a fiscalização estudantil nas eleições. E chegou ao TRE uma denúncia interessantíssima. Uma criança de 9 para 10 anos estava comprando votos, pagando sanduíche para os coleguinhas, num trailer que ficava em frente à escola. Foi. Então, esse episódio me chamou muita atenção. Mas muito. 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Isso reflete algo que deveria ser objeto de reflexão por toda uma população. Na eleição anterior, comprovadamente haviam sido vendidos, nas eleições do Brasil, mais votos do que toda a população do Espírito Santo somada. Em cada visita, em cada município que eu ia, eu mencionava esse número. Vejam bem, compraram mais votos do que toda a população do Espírito Santo. Então, é algo que os brasileiros poderiam meditar sobre. Que tipo de democracia queremos? Será que nós podemos conviver com aquela compra de votos indireta, feita através de pessoas que recebem dinheiro por vias escusas para influenciar no eleitorado? Será que nós podemos admitir isso? Como combater-se isso? Esse não é um problema unicamente brasileiro, mas dadas as características do Brasil, ele toma um aspecto muito agudo, muito ruim. Mas só voltar um pouquinho nesse ponto, é uma coisa assim que a gente convive muito também com a política. A dificuldade hoje, você olhar o Estado brasileiro hoje está muito inchado. Então você olha a quantidade de cargos de ocupantes, né, no meio público, né, seja vereador, a quantidade de municípios, mais de 5 mil municípios, quantidade de deputados estaduais, federais, senadores, quantidade de assessores parlamentares para cada um desses, é benefício daqui, é benefício dali. Como é que você enxuga hoje isso? Como que você legisla contra você mesmo? Dependemos hoje do Congresso. Como é que a gente espera que um Congresso hoje vai lá e vote contra ele? Não. Hoje nós ganhamos 30 e poucos mil reais, 40 e poucos mil reais. Vamos diminuir nosso salário para metade para ajudar o país? Nós temos aqui, o senador tem 40, 80 cargos comissionados. Então vamos diminuir nosso gabinete para 40. Vamos abrir mão de 40 cabos eleitorais que nós temos aqui e vamos ajudar o país?
É difícil imaginar hoje um Congresso, um vereador hoje vai na Câmara e legisla lá aumentando o próprio salário, legisla para aumentar o ticket de alimentação ou criar um ticket de alimentação para ele e por aí vai. E aí? Eu vou começar uma reflexão sobre esse ponto de vista a partir do judiciário. Nós temos o problema da lentidão, da morosidade. E todos falam que faltam servidores e faltam juízes. Essa é uma afirmação que eu escuto desde antes de ser juiz. Há 35 anos eu escuto as pessoas falando. Estão faltando juiz, falta servidor, não sei o quê, falta estrutura. Aí, em um dado momento, o Centro de Estudos de Justiça das Américas decidiu fazer uma experiência lá em Santiago do Chile. Experiência muito interessante. Eles multiplicaram por 4 o número de juízes, de servidores, de juizados, criaram uma estrutura superdimensionada e aguardaram 10 anos. Passados 10 anos, eles foram, então, aferir quais foram os resultados, o que deu aquilo ali. A primeira conclusão, a despesa subiu muito. E a segunda conclusão, a tramitação dos processos continuou tão lento ou até mais lento do que era antes. E aí o Centro de Estudos de Justiça das Américas, uma entidade supranacional, cunhou uma frase que eu aprecio muito, abro até aspas para citá-la. Mais da mesma coisa não adianta. Então não adianta hoje nós vivermos na ilusão de que os problemas do serviço público serão resolvidos com mais gente. Não. Serão resolvidos com a implementação de uma lógica compatível com a necessidade do momento histórico. Só isso e nada mais do que isso. Outro dia eu fiz uma conta. Outro dia não, já tem uns bons 4 para 5 anos. Eu fiz uma conta. Se nós fecharmos as portas do Juizado Civil de Vitória, deixarmos presos os juízes lá dentro, trabalhando 365 dias por ano, sem feriados, sem férias, sem finais de semana, eles levariam 4 anos só para colocar o serviço em dia. E na hora que eles abrissem as portas, estaria lá na calçada em frente uma montanha de processos 4 vezes, equivalente a 4 vezes o tamanho da que está dentro do fórum hoje. Eu comprovei isso numericamente. Então, fica a pergunta, mais da mesma coisa adianta? Não, não adianta. Isso vale para qualquer setor. Vamos eliminar do serviço público em todas as suas escalas, em todas as suas esferas, a falta de lógica, a burocracia cega e a necessidade de recursos humanos, que hoje é grande, passará a ser bem menor. Portugal. Vamos a Portugal. Em Portugal há uma lei segundo a qual o Estado não pode pedir de um cidadão uma informação que ele já tenha. Então, volto ao caso do TRE. A Justiça Eleitoral sabe onde eu moro? Sabe. Então, a Justiça Eleitoral não pode me perguntar onde eu moro. Sim. E nem a Justiça Comum, e nem a Polícia, nem a Secretaria da Receita Federal, nem as prefeituras. Ninguém pode me perguntar onde eu moro, porque essa informação eu já a dei. Então, vejam que é uma simplificação que pode parecer pequena, mas elimina o atestado de residência, elimina um monte de papel, um monte de burocracia, um monte. Lá na Estônia, quando uma criança nasce, lá do hospital é feito o registro civil, já é emitido o pedido de licença maternidade para a mãe. Se o pai existe, já é emitido o pedido de licença paternidade para o pai, se ele estiver presente. Já é emitida a solicitação do auxílio maternidade para aquela mãe. Em pouco tempo, a administração sozinha, automaticamente, vai reservar a vaga para aquela criança numa creche, numa escola, e assim a vida seguirá, sem que a burocracia precise se movimentar. Olha agora a realidade nossa aqui no Brasil, seja no judiciário, no executivo, no legislativo, ou até na iniciativa privada. Veja a nossa cultura. A nossa cultura é a da burocracia sem sentido, é a da papelada.
seja essa papelada de papel ou digital. A burocracia digital é uma miséria que chegou para ficar e é terrível, porque as pessoas não veem. É terrível. Dá até a impressão que não tem. É, Na verdade. Agora você entendeu, né? Aquele projeto que ele tocou na época no Tribunal de Justiça. Ah, sim. Fala. Como eu te falei, né? A gente chama as pessoas para vir aqui, convida e comenta, né? Tem um advogado, amigo meu, muito amigo meu. Aliás, eu tenho muito amigo advogado, impressionante. Ele falou que na sua época lá você colocou umas telas sim. informativas que a pessoa chegava, né, ali na recepção ali e já via logo de cara aonde estava o processo dele, que nível que estava, né, o andamento, se estava parado, em quanto tempo estava parado e ainda direcionava, falava, tá na sala do fulano de tal. Né? Foi uma maneira de, tipo assim, ninguém entrega ninguém. Ali eram os números. Isso aconteceu mesmo? Conta um pouquinho dessa história aí. Eu vou começar a contar essa história registrando um aspecto. Eu sou o único juiz brasileiro, o único, que já teve 2 parentes assassinados a tiros em processos que prescreveram. O único. Eu não conheço outro. Se existir, não sei. Processos que prescreveram. 20 e tantos anos sem julgamento. Eu repito sempre que eu nunca pedi, não peço, jamais pedi condenação de ninguém, mas uma resposta do Poder Judiciário. É doloroso para mim, como juiz, estar nessa situação. A realização de um jornalista é publicar a sua notícia, é ver as pessoas lendo, assistindo um programa. Essa é uma realização e todos nós sentimos falta disso. A realização do médico é ver o doente curado, feliz, recuperando a sua vida. Eu não tive essa realização por conta desse aspecto. Não tive. Eu até hoje olho a minha família cabisbaixo. Eu, como juiz, lá dentro. Faço parte de uma instituição que não conseguiu dar uma resposta, um sim ou um não. Sim ou não. É inocente, é culpado, nada. Não houve resposta. Quando eu assumi a presidência do Tribunal de Justiça, havia dezenas de processos similares, parados. Processos de pistolagem, parados, engavetados, aguardando julgamento há anos, alguns até há décadas. Que sirva a minha carreira para evitar que nunca uma outra família passe pelo que a minha passou. Então, o meu primeiro ato oficial foi pedir desculpas. Eu convidei todas aquelas pessoas, aquelas famílias que esperavam uma resposta do Poder Judiciário, repito sempre, não uma condenação, uma resposta. Eu as convidei para que tomassem assento na primeira fila do auditório. Isso foi fotografado, está lá. E meu primeiro ato oficial foi pedir desculpas pelo atraso, pela omissão. E o segundo ato foi criar esses painéis. Não há, como diz o ditado popular, melhor remédio para o mofo do que um raio de luz. Nossa. Não há. Então não se trata de cobrar, não se trata de criticar de maneira alguma, é simplesmente transparência. Então que a população saiba com clareza com quem e há quanto tempo está cada processo. A quem disser que isso já está na internet, eu respondo, é mentira. Está lá, no meio de milhares de processos. Está lá. Agora, quem é? E os milhares de processos estão na justiça. Quem é a justiça? Não se sabe. É um monte de gente. Então, o que há a se fazer é dizer que com fulano de tal, com Zé da Silva, estão 1000 e tantos processos há tantos dias, bola vermelha ou bola verde para saber se eles estão atrasados ou em dia. E aí a população passará a fazer justiça aos bons juízes e a repudiar os maus. A população, muitas vezes, acaba sendo inimiga, adversária da justiça. Acaba generalizando, isso é ruim, isso desanima os bons.
E há bons juízes, há juízes devotados, são a maioria absoluta, arrisco eu dizer. Agora, essa é a maioria que luta, que quer fazer, que quer se realizar, é uma realização. Acaba vítima daqueles que deixam o processo em atraso. Acaba vítima dos gargalos que vão acontecendo. Então, essa transparência permitiria identificar quem é o juiz que não está sendo compatível com a magnitude do seu cargo, permitiria à administração identificar os gargalos. Seria uma transparência que importaria uma revolução e talvez pudesse nos conduzir a essa discussão. Será que já não passou da hora de nós reformularmos de alto a baixo o mundo das leis, valorizando advogados, promotores, juízes, trazendo a população mais para o poder judiciário, mais para o mundo das leis? Eu tenho uma estatística segundo a qual 98% do que acontece nas ruas não chega ao mundo das leis. 98%. 98%. Ou seja, nós vivemos em um mundo de fato. Nós vivemos à margem da lei. A cada semana aqui no Brasil acontecem 4 linchamentos nas periferias de nossas maiores cidades. Somos nós vivendo à margem das leis. Então nós só poderemos enfrentar esse quadro com clareza, com dados objetivos. Não é dizer que está lá na internet milhões de processos. Não é isso não. É dados objetivos que permitam à população interpretar a nossa realidade e perceber que algo nela está errado. Tá certo. E quando você implantou isso aí, você teve uma represária de um grupo? Teve gente que falou, pô, o Pedro babou nosso negócio aqui. Deve ter tido bastante burburinho. Jogou a luz no mofo, né? Jogou a luz no mofo. Teve um pessoal, um grupo assim que ficou meio... Você sentiu que tinha um... Sempre incomoda, né? Não precisa dizer nome, mas surgiu assim? Você sentiu um pessoal meio... Bom, vamos lá. Conta aí. Quero começar dizendo que eu não quis impor aos outros aquilo que eu não impus a mim mesmo. Na porta da minha sala, até hoje, há um painel dizendo quantos processos lá estão e quando cada um chegou. Há quantos dias? Até hoje eu me imponho isso. Está lá na minha sala. Agora, um segundo aspecto. Muitas vezes, a gente dá um passo para frente, depois tem que dar um meio passo para trás. A vida tem seus caprichos. Agora, eu fiz esse painel em 2 lugares. No TRE e no Tribunal de Justiça. No TRE, está lá até hoje. Olha. No Tribunal de Justiça, tiraram. Isso que eu ia te perguntar, continua até hoje? Só na sua sala que permanece. Permanece. Agora, aqueles tiraram. E o CNJ está começando a incentivar o retorno dessas estatísticas, o retorno de quadros na internet que digam o estado daqueles processos de ampla repercussão. Que há processos e processos. Há um processo do furto de uma bicicleta e há um processo de um homicídio a mando, de pistolagem. Então, esses processos de homicídio, de pistolagem, grandes atos de corrupção, de improbidade, eles devem ser objetos de um acompanhamento mais restrito. E o CNJ hoje já começa a cobrar isso dos tribunais. Então, muitas vezes, é uma pequena contribuição aqui que dá errado, outra fica, outra inspira, outra não sei o que lá. E nisso tudo fica, então, uma reflexão. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Do tempo que eu entrei para a instituição até hoje, nós temos muito mais transparência, nós melhoramos muito, mas ainda estamos muito longe do que seria compatível com a necessidade do Brasil. Mas melhoramos. Então, lentamente, a melhoria chega, o progresso chega. Só não chega no nosso ritmo. Então, houve reação na época? Houve, claro que sim. Claro que sim. O importante é que você continua fazendo a sua parte, né? Sim, e inspirou, já está chegando agora pela via do CNJ, esse controle. Ou seja, aos poucos, a melhoria, a transparência, o progresso chegam. Só não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O que eu acho bacana, Nobinho,
Em relação a tudo isso, você vê essa coerência, você vê que é um cumpridor das leis, de fato, Sim. é o exemplo que é dado, e até as histórias que a gente já ouviu antes. A gente estava conversando, na hora que a gente falou da questão de trânsito, né, do projeto da Justiça Uhum. Volante, eu não citei não, mas vamos tocar nesse ponto, que eu acho Volta. importante. Sim. Tem um colega que chegou a trabalhar lá no Tribunal de Justiça, né, e foi um motorista senhor. E ele virou para mim e falou, Juliano, te contar um negócio aqui, não sei se eu posso contar não, mas vou te contar. Pensa numa pessoa que é rigorosa com as leis. Aí eu falei, é mesmo? Ele é. Doutor Pedro, quando eu trabalhei com ele, ele falava, tá vendo aquela placa ali? É 40 quilômetros. Então você tem que respeitar a sinalização da via e andar a 40 quilômetros. É 60? Até 60 você pode andar. Passou disso aí, eu não aceito. E aí sempre teve esse rigor também com Uhum. outras coisas, né, relacionadas ao trabalho. Reflete em várias áreas. Isso aí. Aí veio a questão do Justiça Volante, que aí nós vamos ter conhecimento depois, tudo mais, né? Então, assim, é muito legal a gente ouvir isso de outra pessoa, uma coisa assim, um off, que você vê que realmente não é só de aparência, não é aquela questão que você fez ali, um projeto que se tornou público, mas o seu bastidor também. Né? Como é que era essa relação aí? Isso tudo que ele disse era verdade? É assim mesmo? Olha, efetivamente, eu procuro respeitar de uma forma até radical. Radical. Toda e qualquer legislação de trânsito. Toda. Outro dia eu fiquei pasmo. A gente estava ali na beira-mar, eram 58, 59 km por hora, o limite é 60, e passou pela gente na calçada uma bicicleta elétrica, nos ultrapassou na calçada. Então a gente começa a se imaginar que país nós temos criado. Que país? É muito fácil criticar as leis, criticar o governo, é muito fácil criticar essas autoridades, mas e o nosso exemplo? E cada um pode fazer a sua pequena parte. Eu peço licença para dar um testemunho. Há coisa de uns 2 anos, eu estava indo para casa domingo à noite. Parei no semáforo vermelho, ali pertinho do Moinho Boés. Ao meu lado parou um outro carro, sinal vermelho, repito, e eis que entre nós passou um motoqueiro em alta velocidade, avançou o semáforo e bateu na lateral de um veículo que estava na transversal, um Gol branco. O motoqueiro ficou estendido no chão, saltamos para socorrê-lo, eu e o motorista do carro ao lado. O motorista do Gol, evidentemente, saltou também. E enquanto estávamos a chamar a polícia, a ambulância, aquele negócio todo, começaram a chegar pessoas colocando o dedo em riste na face do motorista do Gol. Eu vi, você avançou o sinal, você bateu no motoqueiro. Eu acho que você matou o motoqueiro. E eu comentei até com o motorista do carro que estava ao lado, falei, mas de onde é que esse pessoal está vindo? Porque não tinha ninguém aqui, só nós dois. Que história é essa? E começou a chegar gente. Meu carro, por uma fortuna, tem uma filmadora permanentemente ligada. E quando eu senti que o professor, o dono do Gol, era um professor, quando eu senti que ele já estava começando a perder a calma, a serenidade, eu chamei e falei, escute, não discuta, não brigue. O acidente foi todo filmado, meu carro tem uma filmadora. Me procure amanhã lá no Tribunal de Justiça, eu lhe darei o vídeo. Cheguei em casa, tirei o chip, fui extrair o vídeo, e o que eu vi me chocou. O sinal fechou, nós paramos, passaram-se 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí o motoqueiro furou o sinal e bateu. Ou seja, não havia a menor possibilidade de dúvida, a menor. E eu entreguei esse chip a ele, ele agradeceu, falou que foi salvo por aquilo ali, senão seria a palavra dele quanto a palavra do motociclista. Mas ficou em mim essa reflexão, que país é esse que nós temos criado? Aí fala-se tanto da justiça.
Seriam essas testemunhas que a justiça receberia para dizer o que não aconteceu, para mentir? Que justiça sairia disso aí ao final? Que justiça? Então é algo para a gente imaginar a nível de país, de população, de comportamento. Se cada um de nós cumprir a sua pequena parte, o Brasil melhora. Não há um dia, meu amigo falava que me via andando lá no centro. Eu ando lá no centro todo dia. E não há um dia que eu não vejo um carro ali na contramão, que eu não vejo uma motocicleta na contramão. Não há um dia. Há poucos dias eu fui almoçar, estacionei num restaurante e vi lá uma pessoa rica, porque o carro era de luxo, estacionando, ocupando 2 vagas de deficiente. Largou o carro lá e foi embora. Meu Deus. Que exemplo que essa pessoa está dando? Final do ano passado, eu fui lá no Shopping Vitória almoçar. Estava passando no estacionamento, vi um carro parado com um cabo de carregamento. Aí comentei com minha esposa, eu já tenho aquele modelo de carro elétrico. Cheguei perto para o meu desencanto. O camarada pegou o cabo de carregamento de uma vaga exclusiva para veículo elétrico, amarrou com arame no bocal de combustível e subiu, que se dane o mundo, que se dane as rendas. Céu, rapaz. Então, que país é esse que nós temos Realmente. criado? Então, nós temos criado um país de incivilidade ou um país de respeito às leis? É uma pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Erros, todos nós cometemos. Todo mundo erra ao longo da vida, todo mundo. Agora, o que nós temos visto aqui chama muita atenção. Está nos levando a um nível de incivilidade preocupante com o qual o mundo das leis não é capaz de lidar. E aí, assim, depois desse lance dele ter me contado das leis, ele me falou que ele foi seguido um dia Ah, por uma imprensa aqui do estado, na época que Pedro era o presidente. aham. E essa imprensa foi seguindo ele e filmando esse motorista. Uhum. Ele estava sozinho, para ver se ele respeitava o limite de velocidade. E no final, qual foi o resultado? Respeitou. Isso aí virou uma nota em jornal. Você colocou na garagem também para servir de exemplo para os outros motoristas Sim. lá na época, né, no tribunal. Chegou a sair no jornal na época? Isso aí? Saiu. É. Agora fica a pergunta. Se uma viatura oficial, se um veículo oficial não cumpre as leis de trânsito, quem vai cumprir? Quem? Se uma autoridade não cumpre as leis de trânsito, quem vai cumpri-las? Perfeito. É, realmente. Então não há. Eu fico. Fala-se que é algo extraordinário isso, um cargo da presidência do Tribunal de Justiça ter respeitado as leis. Isso não é extraordinário. É. Isso é normal. O anormal é a quantidade de veículos oficiais, é a quantidade de autoridades que não respeitam as leis de trânsito. Isso é anormal. Isso não faz sentido. Isso está muito errado. Eu estava aqui, você falando aí sobre o acidente, né, que você, felizmente, né, filmou. Sim. E estava refletindo aqui uma situação que é o seguinte: e se você não tivesse filmado? Ia ficar a palavra do motorista contra do Sim. motoqueiro. Quantas coisas, às vezes, na justiça Sim. vai para uma situação para ser julgada e às vezes é julgado errado. Por Vamos- causa de. Como é que funciona isso, cara? Tem muita. Você conhece algum. Você tem dados disso aí? Gente que às vezes é julgada injustamente. Tem. A história era outra. Mas aí ficou a palavra contra. E o juiz interpretou de outra maneira. Eu vou melhorar só um ponto Cara. do que você falou, de você ver um resultado e depois você descobrir que não era nada daquilo. Rapaz, o Sim. professor deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Eu vou começar lembrando o saudoso deputado Mário Juruna. Foi deputado pelo Rio de Janeiro, deputado federal. Mário Juruna notabilizou-se por, na década de 1970, só andar lá em Brasília com um gravador pendurado no pescoço. Na época não havia gravadores pequenos, era aquele gravador grande, fita cassete. Então ele andava com o negócio daquele pendurado no pescoço e falava para os jornalistas, perante a imprensa, que aquele gravador era a segurança dele, porque o homem branco mente muito. Então esse quadro, hoje em dia passou, não precisa mais do gravador pendurado, é o celular filmando, é a câmera no carro. Agora lá no fundo, é a mentira. Lá no fundo está a mentira. Houve um acidente
que foi filmado por uma câmera câmera do município. Na audiência de julgamento, quando foi exibido o vídeo, uma das partes, a parte culpada, falou, por esse vídeo aí eu sou culpado, mas o vídeo não mostra toda a verdade não, então fica difícil. Esse quadro é agudo em termos de poder judiciário, em termos de julgamento. É um tormento. É um tormento. Porque a quem dar-se crédito? A quem dar-se crédito? Do mesmo jeito que, igual a gente tem essa questão aí do professor que deu sorte, também tem essa questão de, às vezes, filma um cara batendo numa mulher, um outro assassinando o outro, aí é suspeito. Só, isso que eu não entendo também, né? Essa questão burocrática jurídica, né? Filma o cara matando ali, dando tiro no outro, e aí ainda tem que ir para julgar. Já podia ser rápido, né? Já matou, já viu ali, pronto. Né? Que tal rediscutirmos o nosso mundo jurídico sobre isso? Com base nisso. Porque tanta coisa se foi filmado, se foi visto. Precisa dizer mais alguma coisa? Pois é. Aí discute-se como foi obtida aquela prova. Não. Aí... É isso aí. Como é que dá pra entender pra isso? Gente, assim... pra gente que não é da área. Às vezes é revoltante. Você fala, pô, tá ali, tá aprovado. Não. Essas provas foram obtidas de forma irregular. Não podem ser utilizadas. Mas você tá vendo? Não pode ser utilizado. Aí seriam novas leis? Seria a reforma das leis das leis atuais? Seria o quê? Qual o caminho, doutor, para a gente poder tentar raciocinar de uma maneira que pudesse... Para mudar isso tudo que você falou aí, como é que faz para isso acontecer? Quando eu era estudante de Direito, me ensinaram uma frase, também abro aspas, o que não está nos autos, não está no mundo. Mas a vida não é assim. Há algo que não está nos autos, mas está no mundo, está na vida. Há influências, há consequências, há reflexos. Nós vivemos hoje em um mundo jurídico que basicamente data da Roma, de 2000 anos atrás. Basicamente. Nós vivemos em um mundo jurídico que já deveria estar partindo, não para mais tecnologia, mas partindo para uma simplificação, uma renovação, principalmente do seu sistema processual. Principalmente isso. Nós hoje já vivemos uma realidade da ampla filmagem, do amplo registro. Nós já vivemos uma realidade bem diferente da de séculos atrás. E nossas leis, infelizmente, não contemplam todo esse avanço pelo qual a humanidade passou. Fabinho, eu quero parar um minutinho para a gente poder fazer aquele merchandising, senão... Senão, não tem cafezinho no próximo programa, cara. Pedro, nós temos patrocinadores aqui do programa, né? Então a gente anuncia eles aqui no ar, a gente dá uma pausa aqui pra gente... Eu vou mudar a ordem hoje. Você lembra que no início do programa ele falou, nada como fazer, né, um passeio na Baía de Vitória, ver o Pôr do Sol. Então hoje nós vamos começar falando do patrocinador nosso, que é a Marina Maicai, Novinho. É isso mesmo. Tem um patrocinador nosso aqui que é uma marina, né? E nessa marina ele tem lá umas embarcações, umas 3, 4 embarcações dessas de grande porte. E aí você pega e aluga, se junta um pessoal, rateia ali o custo da embarcação e dá um passeio aqui, passa pelo Canal de Vitória, aí para ali na Ilha do Frade ali, faz um churrasco e tudo mais. É do Fernandão, Marina Maicai, telefone aí na tela, tá aí o Instagram. E até pesca. Pescaria. Né? Ele também tem um barco de pesca. Gosta de pescar, Pedro? Não é minha praia. Mas tem muita gente que gosta de comer o peixe? Gosto. Aí. Então aí a gente combina também. Mas tem muita gente que gosta de pescar, né? E aí também você pode alugar um barco desse para pescar em alto mar. Hoje, se você quiser lá, liga lá para Marina Maicai, o telefone tá aí na tela, o Instagram. Aluga sua lancha, junta o pessoal, vai lá fazer um churrascão com a galera, ou então pega e vai fazer uma pescaria. Não é isso, Fernando? É isso. Obrigado. Obrigado, Marina Maicai.
Tô até confundindo seu nome aqui com meu parceiro, hein, Fernando? Pelo amor de Deus. Não é o primeiro, hein? Já é o segundo programa hein, que você troca, hein? Vida, Nós estamos convivendo pouco, Nobinho. Ai, ai. Marina Macai. Agradecer aqui nosso parceiro da Papelaria Venâncio, no município da Serra, com 3 lojas para te atender. Uma na Avenida Central, uma em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte-Sul, e a terceira, uma mega loja maior do estado, na Avenida Elde Scherer, com estacionamento próprio, uma loja toda climatizada e um excelente preço. Precisou de material de escritório, material escolar e outras coisinhas mais, artesanato e tal, corre lá, Papelaria Venâncio. Muito obrigado. Tá aí o Instagram na tela, vai lá, adiciona a Papelaria Venâncio, pega os endereços, tem lá, eu já acessei o Instagram lá, é bem rico, tem as fotos dos materiais, mochila, é muito legal. Nobinho, deu um mau jeito na coluna, deu uma dor, torcicolo, o que a gente faz? A gente procura o Templo Seitai do Rômulo. Se você acordou com aquele torcicolo, já aconteceu isso com você, Pedro? Claro. Acordar assim, não consegue virar o pescoço, pelo amor... E não fez nada. Tipo assim, você não lembra que pegou peso, nada. Simplesmente acordou com torcicolo. Sim. Ou pessoas que às vezes têm problema de coluna crônica. Minha esposa, por exemplo, tem, ó, Juliana aqui também tem, aquele problema de hérnia de disco, aquela coisa. Vai lá no Rômulo, procura ele, toma lá um saculejo, uma massagem, né, umas marteladas. Vai sair de lá. Vai sair com a lataria boa. Telefone na tela aí também. Adiciona o Rômulo no Instagram. Vale a pena, hein, Pedro? Nobinho, nós deixamos passar um detalhe aqui, que eu vou ter que citar ele. Fala Você pra nós. citou aí, né? Ah, você viu o vídeo lá, a mulher que foi agredida e Sim, tal. sim. Na sua gestão como presidente, vocês implementaram, foi o botão do pânico? Foi. E de onde veio essa iniciativa? E primeiro, já parabenizá-lo, né? Quanta coisa interessante, né? Justiça Volante, botão do Você tá pânico. vendo, Nobinho? Quantas coisas que as pessoas não sabem e vão saber agora. Conta pra gente um pouquinho sobre essa questão aí do botão do pânico aí, de onde veio, como é que foi todo esse trabalho para poder... Não, e inclusive vou fazer até uma abertura aqui. Como que tá demais esse negócio de homem batendo mulher, feminicídio, vídeo vazando aí na internet, tá um absurdo. Parece que aumentou, não sei, eu tô com a impressão até que deu uma aumentada. Não sei Pô, se tá sendo divulgado mais. Não sei se antes não se falava, né? E hoje está... Bom, vamos começar dizendo que no mundo, 1/3 das mulheres passa a vida apanhando. 1/3. É muita coisa. Muita coisa. Para uma humanidade que se diz tão avançada que já foi à Lua, quer ir a Marte, e 1/3 passa a vida apanhando, morrendo, sendo lesionado. Naqueles dias, quando eu assumi a presidência, o Espírito Santo era campeão nacional. Se é que se pode usar a expressão campeão nisso aí. Péssimo, né? O Espírito Santo era o pior estado do Brasil em termos de violência doméstica. E nós começamos, então, a discutir esse problema e surgiu essa solução do botão do pânico. Contamos com a participação ativa da Guarda Municipal de Vitória. E eu faço a mais absoluta questão de agradecer mais uma vez a Guarda Municipal de Vitória. Se não fosse ela, a ideia teria existido, mas a execução não teria sido possível. Como funcionava? A mulher vítima de agressões ou sob ameaça recebia um botão de pânico. Se ela se sentisse sob risco, ela acionaria. O áudio passaria a ser transmitido, passou a ser transmitido diretamente para a central da Guarda Civil, da Guarda Municipal. A localização era transmitida. A viatura que estivesse mais próxima iria ao local para socorrê-la. Nós salvamos muitas vidas com esse dispositivo tão simples. O recorde da Guarda Municipal foi chegar em menos de 5 minutos. Olha. Havia uma viatura próxima, conseguiram chegar. Então é algo que a gente tem que agradecer. A ideia foi nossa, foi lá do tribunal, mas a execução, sem a ajuda da Guarda Municipal, teria sido inviável. Assim também a Justiça Volante. Foi a nossa ideia, mas sem a ajuda da Polícia Militar na época também não teria sido possível. É importante porque essas obras, essas ideias nunca são mérito, não devem ser mérito de um. Foi um conjunto de pessoas. Volta até um tempo. Na Justiça Volante houve um episódio inédito no mundo, com toda certeza. Era uma tarde de Natal,
coisa de 3 para 4 horas da tarde, houve um acidente em Camburi e para lá foi a viatura da Justiça Volante com os servidores e o juiz a bordo. E eles deram a sentença numa tarde de Natal. E vale dizer, nenhum deles recebendo hora extra, adicional, recebendo nada. Nada, nada, nada. Então é algo que tem que ser dito, porque a ideia pode ser de um. Eu tive a ideia, tudo bem. Agora, para que o serviço se firmasse, foram tantas almas ajudando, tantas pessoas colaborando, sem pedir nada em troca. Houve um jogo do Flamengo, para o qual foi muita gente ali em Jardim da América, em Jardim América. O jogo do Flamengo sempre foi muita gente. E aí aconteceram... Eu não ia perder a piada. Não iria. E aconteceram alguns acidentes na saída. A Justiça Volante lá chegou, era coisa de 9h30 para 10 horas da noite. Só saiu de lá 8 horas da manhã do dia seguinte. O juiz passou a noite, junto com a equipe, uma sentença atrás da outra, resolveu tudo. Foram mais de 10 sentenças em uma única noite. Esse juiz não ganhou nada fazendo isso, nada. Nem o funcionário, nem uma hora extra, nada. Fizeram por amor a uma bandeira, por amor a uma causa. É algo que a gente deve falar. O botão do pânico, então, entra nisso. E o botão do pânico tem sido ampliado, né? A gente vê Sim. hoje escolas, por exemplo, possuem o botão do pânico para casos de emergência, está ali sendo acionado. Você tem outros casos fora, por exemplo, em relação ao próprio comércio. Então começou com uma finalidade muito importante e acabou sendo aproveitada também para outras situações, né? Sim. Muito bom isso, Novinho. O que eu tô achando legal agora é que eles estão implantando aí o uso da tecnologia, são esses totem aí que o governador tá inaugurando aí na cidade. Eu vi lá a primeira vez que eu vi foi em Santa Catarina. Eu já tinha presenciado em algumas cidades. E aí agora veio para cá um modelo até mais moderno, mais bonito, né? Chamativo. Você tá acompanhando isso? Sim. Tem um totem, acho que na praça aqui, na Costa Pereira vai ter. O que você acha? Você acha que isso vai dar uma diminuída boa? Porque a câmera reconhece a face, placa de carro, parece que tem um botãozinho do pânico ali também, que é um botão. Você aciona o CIODES ali. O que você acha disso? Eu li sobre uma experiência que foi feita em Salvador durante o Carnaval. Colocaram um dispositivo desse para filmar a multidão. Certo. E aquele dispositivo identificou dezenas de procurados pela justiça. No meio da praça. Então é algo que promete. Eu tô bem ansioso. É algo que promete. Com a expectativa boa. Eu achei muito bom. Eu vou dar uma estatística. Nós temos hoje aqui no Espírito Santo uma população carcerária que corresponde a mais ou menos a mesma coisa do número de pessoas cuja prisão foi decretada, mas que estão na rua. Olha só. Nossa, mais ou menos a mesma coisa. Esse negócio de população carcerária, cara, eu tenho uma opinião em relação a isso. Deveria ser só para pessoa que realmente ela tira a vida dos outros, uns casos assim, não, Pedro, eu estou equivocado. Por exemplo, às vezes você prende uma pessoa que cometeu um crime, igual lá no negócio da Suécia, que você tá falando, cometeu um crime besta. Uma agressão. Tipo, né? uma agressão, mas que não matou. Não... Então, vou te dar uma estatística. Há uma frase que data dos Romanos, segundo a qual mais importante não é a pena, mas a certeza da sua aplicação. Isso aí. Tem que ter certeza. Então, o que acontece? Não adianta nós previrmos na lei penas de 20, 30, 40, 50, 200, 500 anos, se essa lei não será aplicada, se a pessoa não será punida. Então, seria melhor nós discutirmos penas menores, diferentes, mas que sejam efetivamente aplicadas. Aí eu vou à estatística que eu mencionei. No Brasil, somente 1% dos condenados cumprem suas penas até o fim. 1%. 1%? É. Então não adianta a gente prever. Não tem lugar nas cadeias. Eu acabei de falar o caso das prisões. Nós estamos com 130%, 140% de ocupação. E nós temos o mesmo número de presos soltos do lado de fora esperando para serem presos. Se nós prendermos esse pessoal todo, vai botar onde? Nós vamos botar onde? Não tem, não há lugar, não há vaga. E alguém aí imagina que serão construídas tantas prisões para colocar tanta gente? É um problema que ideologias à parte. Sim. Ideologia à parte.
É um problema que exige pragmatismo. Tem condições de dar certo? Não tem. Não dá. Então é a hora de nós repensarmos como punir esse criminoso, como fazer esse processo penal. É a hora. Haverá gente que diz que bandido bom é bandido morto. Haverá outros que dizem que não se deve prender ninguém. Sim. Não, eu não quero entrar nessa questão de ideologia. É uma questão de pragmatismo. Nós estamos com 140% de ocupação e o mesmo número de presos está nas ruas esperando captura pela polícia. Esse sistema em algum momento vai dar certo? Não vai. Nós estamos recuperando alguém com essas prisões? Não. O índice de reincidência aqui no Brasil é de 80%. Então a gente coloca uma pessoa na prisão, ela fica lá algum tempo, sai e em 80% dos casos voltará a delinquir. Ela sairá da prisão pior do que quando entrou para ir para a mesma calçada frequentada por você. É mesmo. Eu Sim. queria um programa inteiro para falar sobre essa Só parte. sobre isso aí. Não tem. Porque, assim, é muita coisa que a gente vê que parece não, né? É exatamente esse sentimento, Nobinho. Você tem uma sensação muito grande de impunidade. Então a pessoa vai lá, comete aquele crime, é preso. É como vários policiais falam, nós estamos ali enxugando gelo. Prende a justiça, solta. Aí esse cara vai e depois é preso de novo. Ah, não tem às vezes não está no flagrante. Solta de novo, vai responder. Aí a pessoa desaparece, é isso, e aquilo outro. Aí às vezes uma pessoa, você citou aí, 70%, né, de reincidência. 80% de reincidência. Foi preso uma vez. É tanto tempo. Reincidiu, tem que ter uma diferença na pena. Deveria ter um tempo, então, maior, a pessoa entender que, ó, agora você já não tem mais direito a isso, já não tem mais direito àquilo, você reincidiu de novo, aí vai a terceira, vai a quarta. Não é possível a gente ver uma pessoa, um jovem, às vezes, com 20 anos, já tem mais 10 passagens, cara. Não tem como você olhar o sistema e falar como que uma pessoa já foi presa esse tanto de vezes. Concordo. Então, assim, é um negócio difícil, né? Por isso que eu falei, seria um programa inteiro para a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que a população se sente aflita com essa questão, principalmente envolvendo violência, e não é só jogar lá dentro da cadeia, não é jogar de qualquer maneira, tem a tentativa de ressocialização, existe muita coisa, por isso que eu falei, é um tema... frentes aí. É um tema, no meu ver, muito complexo, mas que precisa e é necessário que algo seja feito. Eu peço licença para retornar a 1998. Nesse ano, eu fui aos Estados Unidos mostrar aquele software meu que fazia a sentença, decisão judicial. Fui lá no estado de West Virginia. Em um dado momento, era um sábado, final de tarde, as pessoas que me receberam me levaram para conhecer o fórum local, o juizado. Aí lá chegando, estava uma juíza no plantão e ficamos ali conversando, tomando um café, uma água. Em um dado momento, alguém entrou na sala, falou alguma coisa para a juíza e ela me disse: Pedro, acabou de ser presa uma pessoa a 40 quilômetros daqui, numa rodovia, com droga dentro do carro. Essa pessoa foi levada para uma prisão e eu vou ouvi-la agora. Quer participar? Quero. Aí eu fui. Lá chegando, aquelas televisões ainda de tubo de raio catódico, grandes. Então, 2 televisões, um sistema bem primitivo, mas que funcionava. E aí era mais ou menos às 18 horas quando começou a audiência. Aí ela ouviu a pessoa e lá pelas 18h20, 20 minutos depois, essa pessoa já estava com a fiança fixada e a data de audiência de instrução e julgamento marcada para sexta-feira da semana seguinte. Isso era sábado. Sim. Ou seja, já estava com o futuro delineado, tudo definido. E aí, na hora que acabou, eu perguntei à juíza, escuta, sexta-feira julga? Julga. Mas é julgamento mesmo? Ah, julga. Aí eu, sendo indelicado, reconheço, mas curioso. Sim, mas sairá a decisão, a sentença. Aí ela olhou para mim. Eu já vi que você não está acreditando. Na sexta-feira. Na sexta-feira.
Acabado o julgamento, quando ele tiver a sentença, eu vou tirar uma cópia e lhe mandar por e-mail. Eu meio cegado, falei, me desculpe, tá, porque no meu pai não, ele deu um boas gargalhadas com aquilo ali. Olha, sexta-feira eu já estava de volta ao Brasil, aparece lá no meu e-mail a cópia da sentença. Vamos pensar sobre isso. Em uma semana, houve o julgamento. Em uma semana. Da prisão ao julgamento. A pessoa ficou livre da justiça, a justiça ficou livre daquela pessoa. Já se passaram mais de 25 anos, mais de um quarto de século. O meu Brasil, a minha terra, ainda não tem isso. E o pior, nós estamos muito longe disso. Muito longe disso. Uma vez nós chegamos a fazer uma tentativa, foi em 1995, uma iniciativa chamada Presoduto. Nós colocamos em um mesmo prédio representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Polícia. Nós conseguimos, em 1 ou 2 casos, repetir isso. Mas por falta de estrutura, por falta de condições culturais até, não foi um experimento que avançou. Mas isso é possível. E até hoje, nós não conseguimos repetir aquilo que a justiça americana fez. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos são um país perfeito, longe de mim. Eu não estou dizendo que a justiça lá é o paraíso, longe de mim falar isso. Agora, o que eu vi poderia ser, com muita tranquilidade, reproduzido aqui. Impressionou, né? Sim. Tem uma coisa também que, em relação a essa questão, né, não sei muito bem como é que funciona, mas eu vejo algumas questões que poderiam ser muito mais rápidas e simples. Por exemplo, por qual motivo que se tira um traficante extremamente perigoso de dentro de uma cadeia? Tem que se fazer uma escolta gigantesca, avião, um monte de carro. Sabe por que não faz isso por uma videochamada? É verdade. Por que não poderia ter um sistema implementado de uma forma mais simples, né? Vamos supor, cada penitenciária tem a sua sala própria para receber esse indivíduo, para receber o advogado lá na audiência, né? O judiciário ter lá a sua sala própria para essa telechamada ali, essa videoconferência, e se resolver cada um nos seus espaços, sem precisar de se locomover para outro lugar, sem precisar de um batalhão de polícia para fazer um transporte, evitando fuga, evitando outras coisas mais gastos necessários. Parece que cria tudo para dificultar, né? Pô, em vez de facilitar, parece que é o contrário. Eles fazem a coisa para ficar mais difícil. Que, na minha cabeça, seriam simples de serem resolvidos. Não sei se tem impeditivos nesse sentido e por que isso não avança, vamos supor, dessa maneira, visto que a gente já tem aí inteligência artificial e continuamos lá na burrice natural. Boa definição. Vamos lá. Havia um juiz norte-americano da Suprema Corte. Falou o seguinte: para uma pessoa operar no mundo das leis, particularmente como juiz, é importante que ela seja honesta, correta, idealista, corajosa, afeita ao trabalho, disposta e, se possível, que entenda um pouquinho de direito. Não muito, porque atrapalha. Não muito, porque atrapalha. Isso que a quem não faz curso de direito parece lógico, para a cultura do curso de direito é algo tenebroso. E aí eu vou citar uma crítica contundente feita por um professor de direito dos Estados Unidos da América. Ele escreveu até um artigo sobre isso que eu li. A crítica é a seguinte: os cursos de direito hoje, isso nos Estados Unidos, mas vale para cá também. Sim. Os cursos de direito hoje estão focando mais em criar pessoas de sucesso do que pessoas de valor. Então, hoje, é bom juiz quem condena, é bom promotor quem acusa, é bom advogado quem solta, quem absolve. E a vida está muito distante disso. Nós não temos que ter no mundo das leis pessoas de sucesso, nós temos que ter pessoas de valor que compreendam as necessidades do momento histórico. E é isso, essa peculiaridade que está tornando impossível discutirmos a modernização do mundo das leis e a melhoria do nosso país.
Entendi. Por falar nisso, nós estamos no Brasil, né? Está sofrendo aí uma crise institucional, judiciário sendo falado, STF e tudo mais, né? Vamos entrar um pouquinho, né, nesse assunto. E eu ia te perguntar duas coisas. O que você acha desse momento que o país está passando, né, enfrentando? E se você acha que a população perdeu a crença no judiciário, a credibilidade do judiciário, você acha que caiu por terra diante de todos esses acontecimentos e tudo isso que você vem relatando aqui, ainda o país passando por esse momento que está... Fala um pouquinho pra gente sobre a sua visão em relação a isso aí, que é esse momento que nós estamos enfrentando. Só se fala disso agora, no momento, né? Sim. Presidente sendo preso, um deputado lá fora sancionando coisa contra a gente aqui, política, um lado, outro, judiciário prendendo, soltando, não sei o quê. Existem algumas questões que são melhor avaliadas se a gente olhar de fora, se a gente der um passo para trás. Se a gente sair do micro e for ao macro. Se a gente subir a colina e olhar a planície. Haverá quem diga que o problema hoje é de credibilidade do judiciário, ou não é? Se a direita tem razão, se a esquerda tem razão. Isso tudo é um micro, é o pontual. Agora vamos nos afastar um pouquinho e tentar olhar o quadro em toda a sua magnitude. O que nós vamos encontrar? Aquilo que está escrito em um documento oficial do governo norte-americano, redigido há 25 para 26 anos, que o Brasil seria um país conflituoso, desigual, seria um país sujeito a altos índices de criminalidade, a altos índices de corrupção na administração pública, que o Brasil seria um país cuja economia, por conta também disso, estaria sendo entregue cada vez mais a estrangeiros. Então, no macro, o que eu estou vendo é isso, é a falência do mundo das leis, carregando atrás de si uma possibilidade de falência do próprio Brasil. A nível macro, eu estou vendo. Nós não precisamos descer as minúcias, quem é que está certo, quem é que está errado. Isso aí é um processo decorrente da divisão a qual nós estamos expostos. Agora, em resumo, o que nós estamos olhando é a nossa derrota enquanto povo. É a nossa derrota. A cada vez que eu leio nos jornais que uma empresa brasileira foi vendida para estrangeiros, eu me sinto derrotado. A cada vez que eu vejo nos jornais que a confiança da justiça na população cai, eu me sinto derrotado. E derrotado como brasileiro. Não se trata de dizer se quem tem razão é A ou é B. De maneira alguma. De maneira alguma. Essa briga, esse dissenso, essa discórdia, esse conflito foi previsto há 25, 26 anos. O resto é detalhe. Eu achei impressionante esse negócio dos 26 anos, quando você falou a primeira vez. Falou, Eu falei, impressionante. E acertou, né? Acertou. Pedro, acho que a gente já está chegando ao fim por uma questão de tempo, não por uma questão de papo. Né? Porque esse papo aqui, ele rende muito mais. Inclusive, eu vou estender aqui o convite. Você viria de novo se a gente chamar para fazer novas conversas? Sempre à disposição. Deixa eu aproveitar o momento aqui. Qual conselho você daria para a juventude que está querendo se tornar um advogado, um magistrado, um juiz, que é entrar nessa direção que o senhor é a sua carreira? Qual conselho que você daria? Fala para o pessoal aí. 2 conselhos. Primeiro, pensar fora da caixa. Entender com o Centro de Estudos de Justiça das Américas que mais da mesma coisa não adianta. Não adianta. Buscar soluções anômalas, soluções que não tenham sido pensadas. Buscar simplificação. É o primeiro conselho. O segundo conselho é procurar ser uma pessoa de valor. De valor. Que seja aquele promotor com coragem de pedir absolvição quando for o caso. Que seja o advogado que nunca defenderá um direito que a pessoa não tenha. Que defenderá com unhas e dentes o direito que a pessoa tenha. Mas nunca aquele direito que conscientemente ele sabe que não tem. E que o juiz, se for juiz, que seja um juiz
e não um justiceiro. Poxa. Então, que seja uma pessoa de valor para a sociedade, porque é disso que nós estamos precisando. É disso. É a crítica do professor norte-americano que eu transformo aqui em conselho. Bacana demais, é isso aí. E boa sorte, porque o desafio é tremendo. O desafio é tremendo. Não há tarefa mais difícil do que lutar contra a inércia, contra o reacionarismo, contra a resistência ao novo. Não há. Machado de Assis já dizia, seja a favor da modernidade, mas nunca a aplique. Nunca. Tá certo. Então é uma lição que a gente deve levar para a vida no sentido de compreender o tamanho do desafio. Toda sessão da criminal, da primeira Câmara Criminal, que eu presido, em toda sessão eu faço questão de homenagear os acadêmicos de direito que lá estão, desejando uma carreira muito feliz, porque eu tenho consciência precisa do tamanho do desafio. De um lado, toda a sociedade cobrando. De um lado, o Brasil gritando que precisa do mundo das leis. De outro, aquelas pessoas que querem que tudo continue do mesmo jeito por conta de interesses de vaidade ou financeiro, seja lá o que for. É o reacionarismo. Então, esse embate é terrível. Eu me dirijo agora, então, às gerações que desenharão a justiça do futuro, o mundo das leis do futuro. Eu me dirijo a vocês. Dirijo a vocês. Perseverem, tenham coragem, porque vocês têm diante de si uma tarefa imensa. Consertar o que a minha geração fez de errado no mundo das leis. Reparar o mundo das leis que nós estamos entregando para vocês de uma forma deplorável, lamentável. O mundo das leis em crise, um moribundo que não funciona. Boa sorte. Doutor Pedro Walser Rosa. Doutor Pedro. Além das várias palestras, né, que o senhor já fez por aí, já deu aula alguma vez? Já. É? E aí, sente saudade? Foi um tempo, passou, foi bom. Não, mas... Rapaz, eu adorei a aula de hoje. Eu falei Porque com você. isso aqui que nós tivemos hoje, esse bate-papo, Nobinho, foi algo O que eu falei com você antes de ele chegar? Você lembra que a gente estava conversando? fenomenal. Lembra que eu falei com você que a gente estava conversando antes? Antes de você chegar, eu estava falando com o Juliano. Juliano, você vai ver. Prepara a aula que nós vamos aprender hoje, hein? Ó, eu não falei nada demais. Eu agradeço a bondade, o estímulo. Agora fica então a reflexão final. Eu não falei nada demais. Se o que eu falei é extraordinário, quer dizer que nós estamos vivendo uma rotina absurda. É verdade. Só isso. Muito obrigado. Se a gente cumprir as leis hoje é algo extraordinário, quer dizer que nós estamos vivendo a rotina do absurdo. Se alguém ser punido e cumprir pena extraordinária, nós estamos vivendo um absurdo. É isso mesmo. Nós só falamos aqui coisas lógicas. Coisas lógicas. Se tirar a Exatamente. burocracia é extraordinário, então nós estamos vivendo o absurdo. É a rotina do absurdo que nós estamos vivendo. A questão é exatamente Pedro. o absurdo que ninguém fala. Não, ninguém nós fala. estamos vivendo um absurdo. É isso Estamos. mesmo. Tem toda a razão. Hoje você fica surpreso porque a pessoa enfrentou uma fila, porque a pessoa devolveu um dinheiro, que Aham. achou. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. Exatamente. Enfim. Então estamos chegando ao fim de mais um CNB Cash. Eu quero mais uma vez te agradecer, você que nos acompanhou até aqui, assistiu a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e te peço, se ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho. Gostou dessa entrevista, assim como a gente? Compartilha, comenta o que você achou. O assunto aqui foi rico hoje, hein? Curta, dá o joinha pra gente aí. Dá o like. Siga o nosso canal, siga o nosso Instagram, CNBcast. Vai lá, siga o Instagram para você ver as outras entrevistas também. Que tem muita pessoa interessante. O nosso objetivo aqui é o que eu falei, que eu tenho falado nos outros programas. A gente traz pessoas interessantes, com histórias maravilhosas, seres humanos incríveis, né? Fantástico. Todo mundo tem uma história legal. Pedro, muito obrigado por ceder seu tempo. E vou te dizer mais.
Obrigado. Vamos te chamar novamente quando tiver um assunto aí em pauta, um negócio. Você que está aqui no centro, nosso vizinho, podemos te chamar para a gente discutir, às vezes, um assunto específico, bater um papo? Será uma honra para mim. Então tá bom. Muito Ficamos obrigado. por aqui. Muito e obrigado. Até o próximo CNB Cash. Fui.